Como eu descobri o tumor que eu enfrento hoje, né? Começou em 2022, né? Eu, eu comecei a sentir algumas dores no abdômen, né? Começou a inchar aqui assim, ó. Inchar meu pescoço, parecia cachumba, né? Eu percebi isso no chuveiro quando eu tava tomando banho. Olhei no espelho, que tinha um espelho de frente, eu vi que tava inchado aqui e embaixo aqui na barriga. E também tava com muita tosse e não passava com nada, né? Aí eu fui no médico e, e de vez em quando também tinha umas dores abdominais, né? Aí fui no médico. Cheguei lá no médico, falei dos que eu tava sentindo, né? O médico passou para mim alguns exames para me fazer. Aí o exame de sangue e tal. Depois outro médico me passou para tomar um antibiótico, né? Falou que era a garganta inflamada. Outro, aí teve um médico que pediu marcou, agendou para mim uma gastro. Me deu uma guia de uma gastro. Aí eu fui lá e consegui agendar na gastro, né? Mas então eu nem tava com pressa, né? Eu ainda tava trabalhando, né? Então não tava com pressa. Falei, não deve ser grave não. Aí comecei a. Aí fui na gastro. Cheguei lá na gastro, a gastro me indicou endoscopia. Aí fiz a endoscopia, chegou lá na endoscopia, ela deu um gastrite leve. Só que eu achei estranho, porque gastrite leve. E eu sentindo uma dor terrível naquela, eu falei, caramba, gastrite leve, eu com essa dor toda. Estranho, né? Mas falou que era gastrite leve e tava no laudo do médico, né? Aí a doutora chegou e falou, ó, tô vendo aqui, depois eu marquei e agendei com ela de novo, né? Depois que o exame saiu, eu agendei com ela de novo. Aí ela chegou e falou assim, ó, aqui tá mostrando gastrite leve e uma, uma, uma coisa diferente aqui que tá constatando aqui nas células. Tá estranho. Eu queria que você marcasse um exame chamado. Como era o nome? Era através das lâminas do exame da endoscopia. Depois eu vou lembrar o nome desse exame. E aí, através desse exame, através da lâmina desse exame, eu descobri esse tumor. Mas até então, antes de descobrir, quando eu ia jantar lá na empresa, que eu jantava, né? Eu trabalhava Trabalhava das 2, né? A meia-noite e 52. E aí, quando eu jantava, dava 5 minutos, vi uma dor abdominal no lado direito, uma dor muito forte, né? E aí lá na empresa tem um médico, né? Sala do médico lá. Ia lá na sala do médico, ele me dava um Descopan, e aí eu tomava o Descopan e passava, né? E aí eu continuei trabalhando, né? E esperando o resultado do tumor, né? Que era através das lâminas lá. E aí, o que aconteceu? Eu trabalhando, e aí foi piorando o inchaço que eu tinha aqui no pescoço, né? E debaixo da aquecida, né? Também. E na barriga.
e minha urina começou a escurecer. Tipo, saía da cor de coca, praticamente. Aí eu falei, opa, tem coisa errada. Eu falei com o médico de novo da empresa e eles falaram, não, toma bastante água e tal. E isso eu fiz. Só que chegou um certo dia que... Chegou um certo dia que eu não conseguia tomar água. Tipo, no final do ano. No final do ano, eu lembro até hoje, era tipo, pra final do ano todo mundo tava em recesso já. E eu tava trabalhando porque precisava de umas pessoas para ficar trabalhando. Só que eu já tava ficando meio doente. Aí eu fui tomar café quando eu cheguei na empresa de manhãzinha e eu não tava conseguindo engolir o café e nem o pão. Aí eu comecei a molhar o pão no café para conseguir engolir. E aí eu falei, opa, alguma coisa está errada. Mas mesmo assim, eu fui no médico, depois que eu saí da empresa, eu fui no médico. Cheguei lá, ela falou, você continua tomando o, o remédio que eu passei pra você por 7 dias. Não deu 7 dias. Falei, pô, mas beleza, tá falando que é isso. E fui indo trabalhar. Chegou no certo dia, dia 28 de dezembro, dia 28 de dezembro, tinha passado Natal, dia 28 de dezembro, cheguei lá na linha de produção da empresa, fui tomar água, na hora que eu coloquei o copo na boca e fui beber, a água voltou tudo. Eu não conseguia mais nem beber água. Aí eu falei com o médico da empresa e nessa daí já tinha chegado o diagnóstico do tumor. Eu mostrei para ele, mas o tumor era no intestino, no duodeno, né? Aí ele chegou e falou assim, não, vai pro médico. Aí chamaram. Eu fui com o ônibus da empresa, cheguei lá no Hospital Assunção de São Bernardo. Cheguei lá no hospital e já fui no setor de oncologia, que eu já estava com o diagnóstico, né? O exame, já tinha o exame já. Aí fui pro setor de oncologia. Cheguei lá, entrei numa máquina, né? Que ia fazer a tomografia computadorizada, ressonância computadorizada. Aí fiz a ressonância do abdômen total, né? E aí constatou umas tipo hérnias, né? Mas não era hérnias, tinha outro nome, linfomas. Constatou os linfonodos no meu corpo espalhado. Aí ela falou, ó, Moisés, infelizmente parece que o seu problema de diagnóstico já se espalhou. Aí eu falei, opa, beleza, aqui espalhou, então já liguei lá na empresa, falei, ó, já nem vou mais para a empresa, porque tem um diagnóstico aqui que precisa ser investigado, que parece que espalhou. Então eu não tinha condições de trabalhar mesmo, que não conseguia nem fazer, nem comer. Aí eles queriam fazer um procedimento, aí falou assim para mim, ó, se você não conseguir comer nada, você vai ter que comer pela sonda. Aí vê se você consegue aí comer alguma coisa pra gente não precisar fazer esse procedimento ainda. Aí me deu um copo de café com leite e uma bolacha. Aí eu, molhando uma bolacha, uma coisa, consegui comer. Aí ela falou, ó, infelizmente é o que parece que aconteceu aqui. Esse problema seu parece que espalhou e tal. Eu fiquei internado lá uma semana. Aí depois, quando chegou, me liberaram. Porque a situação que já estava, né? Ali, já informando que já tinha espalhado, né? E aí eu fui e fiquei uma semana e me liberaram. Aí eu marquei com a doutora, uma doutora lá no Hospital Paulistano, ali no lado da Paulista, né? No lado da Paulista. O hospital hoje já fechou esse hospital, não é aberto mais. Cheguei lá, era uma doutora que era
oncologia, oncologia especialista em oncologia na área gastro e intestinal, né? Aí eu marquei com ela. Nesse dia, essa doutora não foi. Ela tinha marcado comigo, mas ela tinha algo para fazer. E aí deixou na mão da outra amiga dela. E a outra amiga dela era especialista no problema que eu tinha, olha só. E aí eu passei com ela passou os exames para me fazer e tal. Aí comecei a passar com ela. Só que aí aconteceu, eu tava emagrecendo muito. Eu cheguei a ficar com 68, 72 quilos. Eu tenho 1,85 m, né? Só tava cruel. E minha vista já começou a ficar escura. Esse olho aqui, ó, eu não enxergo muito bem. Enxergo, mas não é muito bem. Ficou afetado, né? E aí eu comecei a fazer os exames com ela, me pediu para mim uma ressonância magnética, eu fiz. Depois me pediu mais outra com contraste, né? Para ver, eu fiz. Depois eu fui internado novamente. Aí eu fiquei no Samaritano, Samaritano ali na Brigadeiro. Samaritano na Brigadeiro. E aí acho que é Samaritano da Brigadeira ali, descendo a Brigadeiro. Fiquei lá 15 dias. Fiz exame de endoscopia novamente. Fiz todo o procedimento. E aí fiquei lá um bom tempo. E aí depois fui liberado. Vários exames. E aí encontrei uma doutora lá. E essa doutora, como eu tava com tosse, muita tosse também, a doutora chegou e perguntou para mim: você tem alguém da sua família que já teve problema com tuberculose, alguma coisa assim? Aí eu lembrei que eu tinha um irmão que ele tava com tuberculose. Aí eu falei: ó, tem um irmão que tá fazendo tratamento de tuberculose. Aí ela chegou e falou: então vai fazer um exame para ver se você não tem isso também. Eu já tinha um tumor e daí eu tinha que tratar a tuberculose, se fosse, né? Aí eu fiz um exame lá e constatou tuberculose grangulolar, eu acho, alguma coisa assim, nos gânglios. Não era uma tuberculose que transmitia, era uma tuberculose nos gânglios, outro tipo de tuberculose. E aí comecei a fazer o tratamento. E aí que os médicos fizeram uma reunião de equipe e falaram: ó, você não vai fazer o tratamento seu primeiro da tuberculose, que é o que está mais em risco, que pode te levar, né, a outras situações, e depois nós vamos tratar o tumor. Mas nesse meio termo nós já vai tratando a tuberculose e o tumor, a gente vai acompanhando. E aí assim foi. Fui lá, fiz o cadastro, porque a tuberculose só trata no hospital público, em posto de saúde. Fui lá, fiz o cadastro lá e tal. Aí fiz outro exame, né? Tuberculino, acho que é o nome. Aí fiz esse exame de sangue e comecei a tratar essa tuberculose. 7 comprimidos todos os dias. E não podia faltar. E a urina, o mal-estar, que já tem um diagnóstico de tumor, ainda fazendo tratamento de tuberculose. Imagina, cansaço, eu não conseguia andar direito. Eu andava, tinha que parar. E eu que corria
corria, fazia, jogava futebol. Cheguei no momento que eu não conseguia andar, que já cansava. Aí terminei o tratamento da tuberculose em 6 meses. Terminei o tratamento, aí vamos pro lado. Mas antes de já fazendo o tratamento da tuberculose, quando eu fui internado lá na Brigadeiro, não, depois eu fui internado, aí depois eu fui internado novamente no no Hospital Alvorada, Moema. Aí, o que eu fiz? Mas quando eu estava fazendo tratamento da tuberculose, eu já estava fazendo esse exame, né? Do tumor. É que eu fiz o PET scan no Hospital Paulistano. Que esse PET scan, ele é um procedimento novo. Você entra numa máquina, tipo uma máquina de ressonância, só que ele pega do corpo, da cabeça aos pés. E você toma um remédio chamado contraste na veia e você vai entrando naquela máquina. E ele te dá o diagnóstico do seu corpo todinho, onde que tem e onde que não tem problema. E aí deu na garganta, né, deu na axila, as siglas, né? E deu na barriga aqui assim. E deu no tumor, onde eu tenho mesmo, né? Onde que eu tenho. E aí esse exame era mais completo, né? E depois eu fiz outro exame, que era... Nossa, mas fiz tanto exame. Os médicos... Aí depois eu fiz um outro exame que descobriu que eu tinha também sarcoidose. Sarcoidose, que é uma inflamação no pulmão. Sarcoidose. Mas essa sarcoidose nós descobrimos através de uma biópsia. Tive que fazer uma biópsia aberta. Eu tenho até uns cortes aqui assim, ó, que foi aqui. E aí, nessa biópsia aí, ele tirou um pedaço do meu pulmão e já aproveitou e tirou um pedaço do linfonodo que eu tinha também. Já que já estava aberto, ele já tirou um pedaço para fazer a biópsia. E nessa biópsia, aí constatou ainda que eu estava fazendo tratamento da tuberculose, confirmou mais ainda, e ainda havia sarcoidose também. E aí eu tratei a tuberculose, depois eu comecei a tratar o tumor e a sarcoidose eu vim tratar depois. Vim tratar depois porque a prioridade era o quê? A tuberculose, que já estava avançada, depois nesse meio tempo já fazendo estudo para como tratar o tumor e depois a sarcoidose, porque a sarcoidose ela não mata, assim. Ela não mata. Ela é mais difícil de acontecer uma coisa fatal. E aí eu tratei a tuberculose e comecei a tratar o tumor. Aí o tumor, como estava e estou muito fraco, não tenho muita força, resistência, né? Questão do batimento cardíaco, né? E respiratório também é muito fraco, né? Não dava para fazer a cirurgia, porque era uma cirurgia de 12 horas, lá no Deodeno, onde eu tenho tumor. Aí tinha um médico que queria fazer, que propôs fazer uma ressecação, tipo assim, fazer um negócio que seca, né, o tumor. E era lá no Hospital Paulistano. Aí eu fui fazer esse procedimento. Quando eu cheguei lá, o médico falou para mim que não dava para fazer esse procedimento, porque
porque já estava num estágio mais avançado do que eles imaginavam. Aí eles colocaram uma prótese para proteger para proteger, né, a paredinha do meu duodeno, né? Aí colocou uma prótese. E aí o nome dessa prótese é CPRE. Aí eu tô com essa prótese até hoje, né? E só que ela quer ter que ficar trocando. Porque se fosse de ferro, dava para ficar com ela até, né, mais tempo. Mas é de plástico, então é 3 meses só que você quer ficar com ela. Depois que trocar. Eu fiz a CPRE, eu tô com essa CPRE. E o tratamento do tumor, eu tô fazendo. Eu tomo uma injeção, né? É uma vez no mês que eu tomo essa injeção, que é a Sebatotina em gel. Sebatotina em gel, de 120 ml. Acho que é até americana essa injeção. E tomo também remédio para. Também já fiz o tratamento da sarcoidose, que é um mês tomando remédio, né? É bem simples o tratamento da, da sarcoidose. Depois eu explico como que é o tratamento. E então estou aí já 9 meses fazendo a difusão, né? Que é através dessa injeção, que ela é um hormônio que é quando você já está no estágio avançado de um tumor no intestino, né? E graças a Deus tem os resultados, né? Só que esses dias a minha CPRE inflamou. E aí inflamou e eu agora estou internado. Estou internado e, e eu fiz a troca da CPRE ontem, né? Na sala de cirurgia. E agora eu estou internado aqui e tomei a injeção também ontem de ontem, a difusão do tratamento do tumor. E tô ainda nessa luta, né? Meus olhos ficaram todo amarelo, sabe aqueles olhos de cachaceiro? Quando a pessoa, aqueles pingus que fica com tirícia nos olhos, fica bem branco, bem amarelo. Meus olhos ficou bem amarelo, meu corpo, meus olhos, minha face caiu, fraqueza, dor de cabeça, pressão alta. Minha pressão tava a 20. E tava assim. Aí, graças a Deus, eu tinha consulta, né? E eu passei na consulta, que é no dia que eu faço a difusão, e a médica percebeu esse problema nos meus olhos. Falou, nossa, seus olhos tá. Acho que isso é tirícia. Acho que o problema é é o nome assim, BNIA, eu acho. Biliar. Aí, aí fui internado às pressas, né? Achei que nem era tão grave assim, mas a médica falou que era gravíssimo, né? E era mesmo. E agora eu tô fraco, tô com muita fraqueza, mas estamos aí. Se possível, futuramente eu me fortalecer mais um pouco, eu conseguir fazer a cirurgia, vai ser ótimo, né? Aí já fazer a cirurgia de uma vez e já tira o problema de uma vez, né? É que o problema também é que é num lugar muito sensível e pequeno, com a cirurgia de 12 horas, assim os médicos falaram. Mas falou que
e agora não dá para me fazer porque eu não tenho resistência para isso. Eu fui fazer um procedimento simples, minha, meu batimento cardíaco já estava, chegou a 35, 35, toda hora a máquina pitando, você vê, né? Então o negócio é muito cautela mesmo para fazer, para chegar e fazer os procedimentos. Não adianta eu querer fazer e chegar lá na hora não dá certo, né? E é isso aí. Estamos aí na luta ainda contra um câncer, né? No duodeno, a tuberculose já não tenho mais, saquiodose também já fui tratado. O único problema mesmo é esse tumor, né, que eu tenho e esse tumor aí, que é o mais grave no momento. Vamos ver futuramente aí o que vai acontecer.